E aí, pessoal, tudo bem? Na física clássica, a coordenada do tempo, ela não é afetada por uma transformação de um sistema inercial para outro. A coordenada do tempo, a t', de um sistema inercial, ele não depende das coordenadas espaciais x, y, z, né? De outro sistema inercial, e a equação para transformação acaba sendo t' igual a t, né? Na mecânica clássica. Só que na relatividade, o espaço e o tempo são independentes. A coordenada temporal de um sistema depende tanto da coordenada do tempo como da do espaço de um outro sistema inercial, da a equação de transformação, né? Então a gente vai ter uma equação de transformação que vai ser t' igual a t menos v sobre c ao quadrado x, isso dividido pela raiz de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Isso aí é a transformação do tempo que a gente já viu, né? Portanto, ao invés de tratar o espaço e o tempo separadamente, como é feito muito propriamente na teoria clássica, é natural na relatividade a gente unir os dois, né? A gente trata os dois juntos. Então, Minkowski foi o primeiro a mostrar claramente como isso podia ser feito. No que segue, a gente vai considerar somente um eixo espacial, que é o eixo X, e a gente vai ignorar o Y e Z. Tá? Então a gente não vai perder, a gente não perde a generalidade por fazer essa simplificação algébrica. E esses processos vai nos capacitar a focalizar mais claramente, né, sobre interdependências do espaço do tempo e a sua representação geométrica. As coordenadas de um evento elas vão ser dadas então por x e por t, tá? Que são as únicas variáveis que a gente está considerando aqui. Todas as coordenadas possíveis do espaço-tempo podem ser representadas num diagrama de espaço-tempo, em que o eixo espacial vai ser horizontal e o eixo temporal vai ser o vertical, ok? É conveniente manter as dimensões das coordenadas inalteradas, ou seja, isso vai ser facilmente feito se a gente multiplicar o tempo t pela constante universal c e pela velocidade que vai ser que é a velocidade da luz, né? Então, portanto, ct a gente vai representar pelo símbolo w, tá? Então, as equações de transformações de Lorentz elas podem ser escritas da seguinte maneira: x' é igual a x menos x' igual a x menos beta w, né? W é ct, né? dividido dividido por um menos beta quadrado, né? E análogo, né? X vai ser igual a x' mais beta w dividido por um menos beta ao quadrado. Ok? Raiz, né? Raiz. Tá? W' vai ser igual a w menos bx, beta, né? Beta x, dividido pela raiz de um menos beta quadrado. Tá? E também de forma análoga, né? W W' mais beta W, raiz de um. Ok? Então, note aqui a simetria nessa forma das equações, tá? Para representar a situação geometricamente, a gente começa traçando o eixo X e W num sistema ortogonal, um sistema S, que vai ser que eles são, tanto W quanto X, eles são ortogonais entre si, né? Então, a gente traça esses dois caras, sendo W o eixo Y, né? Que vai ser CT, e X o eixo horizontal, né?
Então, é essa a ideia que a gente vai seguir aqui. Portanto, a nossa representação vai ficar aqui. Ok? Então, a nossa representação vai estar nesse plano. Tá? Se a gente quiser representar o movimento de uma partícula nesse sistema, nós vamos traçar uma curva que a gente chama de linhas de mundo. Pode ser aqui, está como linha do universo, né? Então, que vai ser a linha do universo, então, a linha de mundo que a gente está tentando, que dá o lugar geométrico dos pontos do espaço-tempo correspondentes ao movimento, ok? A tangente à linha do universo, em qualquer ponto, vai ser dxdw, né? Isso vai ser 1 sobre c dxdt, né? Então, ela vai estar sempre inclinada de um ângulo menor do que 45 graus em relação ao eixo dos tempos. Porque esse ângulo é dado por tangente de θ, né? Que vai ser dxdw, portanto, U sobre C. E devemos ter sempre U menor que C, né? Então, a partícula material. A linha do universo de uma onda luminosa, para a qual o U é igual a C, vai ser uma reta formando um ângulo de 45 graus com o eixo, ok? Portanto, ângulos maiores que 45 nunca vão existir, e ângulos iguais a 45 vai ser exatamente a linha de uma onda luminosa, porque o igual a C. Para linhas de partícula, né, são linhas com ângulo menor, né, menor que 45. Né? A gente vai considerar agora o sistema com linha, né, que se move em relação ao sistema S com uma velocidade v ao longo do eixo comum, né, que vai ser o eixo x e x'. A equação do movimento de S' em relação a S pode ser obtida se a gente colocar x' igual a zero, né? É o que localiza a origem do S', né? E a partir das nossas equações, a gente vê que isso vai corresponder a x, com x igual a zero, né? Desculpa, x' igual a zero. Isso vai corresponder a x igual a beta w, né? A beta w, que é menos VT, né? A gente vai traçar aqui, então, a gente vai traçar a linha reta x' igual a zero, ou seja, x igual a beta w, né? Em todo no nosso diagrama, né? E aí a gente vai ter uma outra representação se a gente capturar esse novo sistema. Que vai ser essa representação aqui. Ok? Então, como que eu espero que tenha ficado claro o que está sendo feito aqui, ok? A gente tomou x' igual a zero, e aí a gente vê quanto que vale x, em x' igual a zero. A gente traça essa reta, né, no diagrama, e a gente nota que a V é menor que C e que beta é menor que 1. Né? O ângulo que essa reta forma com o eixo W, que vai ser um ângulo φ, né, que vai ser o arctangente desse beta, né, é menor do que 45 graus. Tá? Assim como o eixo W ele vai corresponder a x igual a zero, e é o eixo dos tempos do sistema S. Tá? A reta x' igual a zero vai dar o eixo dos tempos W' no S'. Tá? Agora, se a gente traça a reta W' igual a zero, né, dando a posição dos relógios que leem o tempo' igual a zero em S', a gente vai ter o eixo espacial x', né? Ou seja, isso vai ser assim, assim como o eixo x corresponde a W igual a zero, o eixo x' corresponde a W' igual a zero. Mas, aqui, das nossas equações de transformação, W' igual a zero vai nos dar um W que é beta x.
como sendo a equação desses eixos do nosso diagrama WX. O ângulo entre o eixo espacial vai ser igual àquele entre os eixos dos tempos. Então, daqui da figura, a gente vê que no quadro-espaço, tá, que é o vetor x, y, z e t, as equações de Lorentz, elas envolvem a transformação de um sistema ortogonal a um outro não ortogonal. A gente pode usar essa representação para mostrar a relatividade da simultaneidade e dar uma interpretação geométrica dos efeitos de contração espacial e dilatação temporal, bem como para ilustrar a sua natureza de reciprocidade. Para fazer tudo isso, a gente precisa representar primeiro a situação num novo diagrama, ok? E que vai ser um diagrama que a gente já apresentou, tá? Mas a gente não discutiu propriamente sobre ele. O novo diagrama vai ser esse cara aqui. Esse cara. Tá? Aqui a gente traça os dois ramos da hipérbole w quadrado menos x quadrado igual a 1. Tá? Os dois ramos da hipérbole x quadrado menos w quadrado igual a 1 também. Essas linhas, cujo significado vai ficar claro mais adiante, a gente vão aproximar-se, vão assintoticamente das linhas de universo do raio luminoso de 45 graus. Tá? A gente traça também os eixos x e w de S e os eixos x' e w' de S'. O ponto do espaço P1 vai ser a interseção do ramo direito da hipérbole, né? X quadrado menos w quadrado igual a 1, com o eixo x'. Tá? Então, dado por por w igual a beta x. Tá? Portanto, esse ponto P1 ele vai pertencer a essas duas linhas e as suas coordenadas, que vão ser obtidas combinando as equações de linha, né, vai ser W igual a beta sobre a raiz de 1 menos beta ao quadrado, tá? E x vai ser 1 sobre a raiz de 1 menos beta ao quadrado. Ok? Mas a comparação aqui dessa equação com as primeiras equações de transformação, vou mostrar que essas segundas equações elas vão representar o comprimento unitário. Ou seja, quando x' é igual a 1 e instante zero, né? Isso é quando o w' vai ser zero. Aqui isso no sistema S', né? Isso quer dizer que o intervalo OP1 vai dar o comprimento unitário ao longo do eixo x', né? De modo análogo, o ponto P2 aqui no espaço-tempo é a interseção do ramo superior da hipérbole P2, né? Da hipérbole W2 menos x2 igual a 1, com o eixo W', né? Dado por x igual a beta W. Portanto, P2 ele está sobre essas duas linhas e as suas coordenadas, também obtidas combinando as equações de linha, elas vão ser W. Esses caras aqui são para P1, né? E para P2, W vai ser igual a 1 menos raiz de 1 menos beta quadrado. E x vai ser igual a beta sobre raiz de 1 menos beta quadrado. Ok? Então, né, a comparação dessa equação com as primeiras vai mostrar que essa equação vai representar o tempo unitário, ou seja, W' igual a 1, e o comprimento zero, né? Ou seja, x' igual a zero no eixo S'. Isso é, o intervalo OP2 dá o tempo unitário ao longo do eixo W'. As hipérboles elas são frequentemente referidas como sendo as curvas de calibração.
Então, a gente vai considerar, por exemplo, a hipérbole superior. Em x igual a 0, a gente tem w igual a 1, que em unidades de CT é o tempo unitário, né, em S. Em qualquer outro ponto x, a gente vai ter c quadrado vezes t quadrado menos x quadrado, que é igual a c quadrado, vezes t quadrado menos x quadrado sobre c quadrado. Né? Isso é c quadrado vezes t quadrado, que é igual a 1. Assim, os pontos da hipérbole superior dão o tempo unitário do relógio em repouso em S', ou seja, o tempo próprio em unidades de CT, ou cetal, né? Que é igual a 1. Né? Quando qualquer que seja a velocidade S' relativa a S, a interseção do eixo do tempo com essa hipérbole vai dar o tempo unitário em S'. Tá? Analogamente, a hipérbole da direita, né, a gente tem x igual a 1 e w igual a 0, que vai ser o comprimento unitário para S, né, medido na origem. Para qualquer outro valor de w, os pontos sobre a hipérbole vão representar o comprimento unitário em repouso no sistema S', e a velocidade S' relativa a S sendo determinada pela inclinação do eixo espacial que intercepta a hipérbole no ponto em questão. Então, a gente vai supor agora que a gente está observando os eventos de dois sistemas inerciais, S e S', cuja velocidade relativa a gente conhece. Tá? As curvas de calibração hiperbólicas, elas vão determinar os intervalos de tempos unitário, né? E tendo servido essa finalidade, nós podemos utilizar as hipérboles. Tá? Então, esse ferramental. Tá? A gente vai olhar as curvas de calibração, dado isso, olhamos a hipérbole. Então, o que a gente tem? A gente tem uma situação que é representada aqui. Tá? Então aqui a gente está mostrando a calibração do eixo S e S', né? O intervalo de tempo unitário ao longo de W' vai ser um segmento de linha mais longo do que o intervalo de tempo unitário ao longo de W, né? E o intervalo de comprimento unitário ao longo de X', sendo um segmento de linha mais comprido do que o intervalo de comprimento unitário ao longo de X. A primeira coisa que a gente precisa conseguir fazer é a determinação das coordenadas do espaço-tempo de um evento, tal como P, né, no diagrama de Minkowski. Para achar as coordenadas espaciais do evento, nós simplesmente vamos traçar uma reta paralela ao eixo dos tempos, de P até o eixo espacial, né? E de forma análoga, a coordenada do tempo é dada por uma reta paralela ao eixo espacial de P ao eixo dos tempos. As regras valem igualmente bem para o sistema com linha, como para o sistema o sistema sem linha. Então aqui, por exemplo, a gente está tendo o evento P, que tem as coordenadas do espaço-tempo x igual a 3 e w igual a 25, a 2.5. Isso no sistema S, que são as retas interrompidas, né? E as coordenadas do espaço-tempo x' igual a 2 e w' igual a 1.5, né? No sistema S', que são as retas pontilhadas. Tá? É como se a rede de retas de coordenadas de S ficassem comprimidas na direção da reta bissetora em 45 graus, quando as retas de coordenada de S' são colocadas no mesmo gráfico, né? Evidentemente as equações de Lorentz vão se transformar em um sistema ortogonal e em outro não ortogonal. Então a transformação que a gente está fazendo no espaço é a seguinte. Tem um sistema ortogonal, que é o sistema S, né? Que é representada, né, por uma malha no espaço-tempo. Tá? Essa malha vai ser dada, portanto, pela primeira imagem, né? Essa letra A. E a gente gera uma transformação trazendo ela para um sistema não ortogonal, que é essa figura B. Ok? A gente pode agora mostrar facilmente a relatividade da simultaneidade, né? Quando são medidas em S', os dois eventos
eles vão ser simultâneos se tiverem a mesma coordenada w' de tempo. Portanto, se os eventos pertencem a uma reta paralela do eixo x', eles serão simultâneos para s', ok? Então, a gente pode pegar um exemplo, que é um exemplo... os nossos exemplos hoje, como é interpretação geométrica, eles vão exigir interpretação gráfica, ok? E vão ser gráficos de espaço-tempo, tá? Então, esse aqui vai ser o nosso exemplo. Ok? Aqui, então, os eventos Q1 e Q2, eles são simultâneos no sistema S', né? Obviamente, eles são simultâneos em S, né? Ocorrendo em instantes diferentes. Desculpa, não são simultâneos em S, que ocorrem em instantes diferentes W1 e W2, tá? Semelhantemente, os dois eventos R1 e R2, que são simultâneos em S, estão separados no tempo em S', tá? Então, quando a contenção do espaço a gente também tem algumas... A gente consegue também pegar algumas interpretações com relação à contenção do espaço. A gente não precisa ficar dependendo só da dilatação do tempo para a gente conseguir enxergar alguns fenômenos interessantes da relatividade. Então, com relação à contenção do espaço, a gente tem esse exemplo aqui, tá? Então vamos olhar aqui na primeira figura, tá? O comprimento, aqui a gente vai considerar essa figura e a gente vai supor que o metro, né, a barra metro, tá? Ela esteja em repouso no sistema S, tá? Sua extremidade, ela tá, por exemplo, em x igual a 3 e x igual a 4, tá? Então, portanto, 4 menos 3 é 1 metro. Então, a barra tem 1 metro. À medida que o tempo avança, a linha do universo de cada extremidade traça uma reta vertical paralela ao eixo W. O comprimento da barra é definido como sendo a distância entre as extremidades medidas simultaneamente. Em S, que é o sistema em repouso, o comprimento vai ser a distância em S entre as interseções das linhas do universo do eixo X, ou qualquer reta paralela do eixo X, porque esses pontos de interseção representam eventos simultâneos em S. O comprimento em repouso é 1 metro. Para obter o comprimento da barra no sistema S', onde ela se move, a gente precisa obter a distância em S' entre as extremidades medidas simultaneamente. Essa separação, essa vai ser a separação em S' de interseções das linhas do universo com o eixo X', ou qualquer reta paralela ao eixo X'. Pois esses pontos de interseção representam eventos simultâneos em S', tá? O comprimento da barra em movimento é evidentemente menor do que o 1 metro em S', que é o que a gente vê aqui na primeira figura, né? Esse comprimento é menor em S'. Note como bem claramente aqui na figura, ela vai revelar que ela está em desacordo com a simultaneidade dos eventos que leva a diferentes comprimentos medidos. Com efeito, os dois observadores eles não medem o mesmo par de eventos na determinação do comprimento de um corpo. Por exemplo, o observador S ele usa esse E1 e E2, enquanto o observador S' usa E1 e E3, tá? Ou E2 e E3, tá? Pois eventos que são simultâneos para um observador inercial não são para o outro, tá? A gente deveria notar também que a coordenada x' de cada extremidade ela decresce com o tempo, ela projeta simplesmente os pontos sucessivos das linhas do universo paralela a w' sobre o eixo x'. Então, é consistente com o fato de que a barra que está em repouso em S se move para a esquerda em S', tá? E o caráter recíproco desse resultado vai ser mostrado na segunda figura, na letra B. Aqui a gente tem 1 metro, né? Uma barra de 1 metro em repouso em S', e as linhas do universo da sua extremidade são paralelas a w'. Tá? As extremidades elas estão sempre... vamos propor aqui que ela está em x' igual a 3 e x' igual a 4. O comprimento em repouso é 1 metro.
Em S, onde a barra se move para a direita, o comprimento medido é a distância em S entre as interseções dessas linhas do universo com o eixo X ou qualquer reta paralela ao eixo X. O comprimento da barra em movimento é evidentemente menor do que 1 metro no sistema S. Okay? Resta agora demonstrar geometricamente o resultado da dilatação do tempo. Então, para a dilatação do tempo, a gente consegue pegar mais uma imagem. E é a seguinte. Isso aqui. Tá? Então aqui, nessa figura, tá? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai supor um relógio em repouso, em S, e ele está marcando unidades de tempo. Tá? A reta vertical sólida nessa figura, em x igual a 2 e 3, tá? 2, 3, ela 2.3, né? Vai ser a linha do universo correspondente a esse relógio único, né? Então, T1 e T2, eles são eventos do tic-tac-A, né? Em W, né? Que lembrar que W é CT igual a 2 e W igual a CT igual a 3, né? O intervalo de tempo em S entre os tic-tacs sendo a unidade. Em S', esse relógio ele está se movendo para a esquerda. Tal que esse num lugar diferente, né? Tal que ele vai estar num lugar diferente cada vez que faz o tic-tac. Para medir o intervalo de tempo entre o evento T1 e T2, em S', a gente usa dois relógios diferentes. Uma na posição do evento T1 e outra na do outro evento T2. A diferença da leitura desses relógios em S' vai ser a diferença de tempo entre T1 e T2 quando medida em S'. Tá? Então, aqui do gráfico a gente vê que esse intervalo é maior do que a unidade. Portanto, do ponto de vista de S', o relógio S em movimento parece atrasado. Durante o intervalo em que o relógio S registrou o tempo unitário, o relógio S' registrou um tempo mais longo que a unidade. Então, aqui o caráter recíproco do resultado da dilatação do tempo ele está também apresentado aqui nessa imagem, que a gente pode verificar nos casos do U. Né? Então, a gente precisa elaborar o argumento detalhado. Aqui um relógio em repouso em S' emite um tic-tac, o 1 e o 2, separados por um tempo unitário próprio. Tá? Quando medimos em S, o intervalo de tempo corresponde a ultrapassar a unidade. Então a gente pode usar também a representação geométrica do espaço-tempo para ganhar mais compreensão dos conceitos de simultaneidade e das ordens dos eventos que a gente já discutiu. Tá? Então a gente vai considerar, por exemplo, mais um caso. Tá? Então, temos essa figura. Ok? Então, beleza. Temos essa figura. Se a gente considerar a área sombreada aqui nessa figura, né? Essa área aqui de cima, tá? Tá bem difícil de enxergar que está sombreado. Né? Por um ponto qualquer P nessa área, né? Limitada pelas linhas do universo das ondas luminosas, a gente pode traçar um eixo W' pela origem. Né? Isso é, a gente pode encontrar um sistema inercial S' em que os eventos O e P ocorrem no mesmo lugar, tá? No mesmo lugar, ou seja, x' igual a zero, e estão separados somente no tempo. Tá? Como a gente vê aqui, o evento P que segue O,
né, no tempo, vem depois, segundo os relógios em S'. Como é verdadeiro para qualquer ponto da metade superior da área sombreada em que tiver o evento P. Né? Por consequência, os eventos na metade superior, tá? Eles estão conseguinte os eventos na metade eles estão absolutamente no futuro, tá? Em relação a um evento em O, tá? E essa região vai ser chamada de futuro absoluto, tá? Se o evento P tiver num ponto no espaço-tempo da metade inferior da área sombreada, tá? Então, esse evento P vai preceder o evento O no tempo. Então, os eventos da metade inferior estão absolutamente no passado em relação a O, e essa região vai ser chamada de passado absoluto, ok? Portanto, nas regiões sombreadas, há uma ordem, né? A gente consegue falar de uma ordem definida do tempo de eventos relativas a O, tá? Então, porque a gente pode sempre encontrar um sistema em que O e P ocorrem no mesmo lugar, em um só relógio, e um só relógio vai determinar absolutamente a ordem do tempo do evento nesse lugar. Então, a nossa representação vai estar aqui, ó. Então, essa região aqui, 1, vai ser o futuro absoluto, ok? Então, esses eventos a gente consegue determinar em algum sistema de referência. Esses eventos acontecendo no mesmo lugar, mas em tempos posteriores em relação ao evento na origem. Tá? Agora, aqui embaixo na região 2 é o nosso passado absoluto. Ok? Nosso passado absoluto está na região 2. Agora a gente vai considerar a região não sombreada. Né? A região não sombreada da figura, que é essas do lado. Né? Essas duas do lado. Por um ponto qualquer que, a gente pode traçar um eixo x' pela origem, ou seja, podemos achar um sistema inercial S' no qual os eventos O e Q ocorrem ao mesmo tempo. Tá? Então, W', que é CT', vai ser 0. E eles estão separados somente no espaço. Nós podemos sempre achar um sistema inercial no qual os eventos O e Q parecem simultâneos pelos pontos Q do espaço-tempo, que eles estão na região não sombreada, né? Que é a parte, essa terceira parte aqui dessa figura, né? Essa região 3, ok? Tal que essas regiões são chamadas de presente. Em outro sistema inercial, é claro, O e Q eles são simultâneos e não há uma ordem absoluta de tempo desses eventos, mas ao invés uma ordem relativa de tempo. Se a gente perguntar sobre a separação espacial de eventos no lugar de sua ordem temporal, a gente vê que os eventos no presente estão absolutamente separados de O, enquanto que aqueles no futuro absoluto ou no passado absoluto não tem uma ordem definida no espaço em relação a O. Tá? De fato, a gente diz que a região 3, o presente, é tipo espaço-tempo. Tá? Isso quer dizer que o intervalo do universo, tal como OK, é tipo espaço, e o intervalo do universo como OP vai ser tipo tempo. As considerações geométricas que a gente vai apresentar, elas estão ligadas às naturezas invariantes do tempo próprio, ou seja, é a relação de que o d tal quadrado, né, que é o dt quadrado menos 1 sobre c quadrado, né, vezes dx quadrado, mais dy quadrado, mais dz quadrado. Então a gente pode ilustrar da seguinte maneira. A gente tem que tal 2 menos tal 1 tal 2 menos tal 1 ao quadrado é igual a T2 menos T1 ao quadrado T2 menos T1 ao quadrado vezes 1 sobre C
ao quadrado vezes x quadrado menos x1 ao quadrado, não, x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, mais z2 menos z1 ao quadrado. Ok? A gente vai supor que o índice 1 ele se refere à origem, né? Então você está na origem, t1 é igual a 0, x1 é igual a 0, y1 é igual a 0 e z1 é igual a 0. E o 2 é qualquer outro ponto no espaço-tempo. Então dessa forma, tal ao quadrado vai ser igual a t quadrado, né? Menos x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, tudo isso sobre c. Ok? Ah, desculpa, sobre c quadrado, né? C quadrado. Ok? No nosso caso, a gente temos ignorado y e z, tal que a expressão apropriada vai ser tal quadrado, que é igual a t quadrado menos x quadrado sobre c quadrado. A gente pode escrever isso no modo conveniente, como c quadrado vezes tal quadrado, igual a c quadrado vezes t quadrado menos x quadrado, que a nossa terminologia é simplesmente c quadrado vezes tal quadrado, né, é igual a w ao quadrado menos x quadrado. A quantidade de c quadrado vezes tal quadrado é invariante, isso é, w quadrado menos x quadrado é igual a w' ao quadrado menos x' ao quadrado, para os mesmos dois eventos. Portanto, a quantidade de c quadrado vezes t quadrado, que é chamada de sigma quadrado, é também invariante. Temos então essas duas relações. Primeira relação, c quadrado vezes tal quadrado vezes tal é igual a w quadrado menos x quadrado, né? E sigma quadrado é igual a x quadrado menos w quadrado. Okay. A gente vai considerar agora essas duas imagens, tá? Essa imagem daqui e essa imagem daqui, ok? Então, nas regiões 1 e 2 a gente tem pontos do tipo espaço para os quais w quadrado para qual w é maior que x, ou seja, ct é maior que x, tal que c quadrado vezes t quadrado é igual a w quadrado menos x quadrado, que é maior que zero. O tempo próprio é uma quantidade real, c quadrado vezes tal quadrado, né, sendo positivo nessas regiões. Na região 3, a gente tem pontos do tipo espaço, para os quais x é maior que w, ou seja, x é maior que ct, tal que c quadrado vezes tal quadrado, que é w quadrado menos x quadrado, é menor que zero. O tempo próprio é uma quantidade imaginária, né? C quadrado vezes tal quadrado sendo negativo nessas regiões. Então, a quantidade de sigma é real para sigma quadrado igual a x quadrado menos ômega quadrado maior que zero, nessas regiões, nessa região 3. Portanto, ou tal ou sigma é real para os dois eventos quaisquer, tá? Isso é o evento da origem e o evento em outro ponto do espaço-tempo. E o tal ou sigma podem ser chamados de intervalo do espaço-tempo entre dois eventos. Quando tal é real, o intervalo é chamado de tipo tempo. Quando sigma é real, o intervalo é chamado de tipo espaço. Porque sigma e tal são propriedades invariantes dos dois eventos. Eles não dependem de modo algum de qual sistema inercial é usado para especificar os eventos independentemente de se o intervalo entre eles é tipo tempo ou tipo espaço. Na região do tipo tempo, do tipo espaço, a gente pode encontrar um sistema no qual os dois eventos são simultâneos, tal que sigma pode ser pensado como sendo um intervalo espacial entre os eventos naquele sistema. Ou seja, sigma quadrado vai ser x, que é x quadrado menos w quadrado, vai ser x' ao quadrado menos w' ao quadrado. Mas w' é zero, né, em S'. Tal que, então, sigma vai ser x'. Na região
do tipo tempo, a gente pode montar um sistema no qual os dois eventos ocorrem no mesmo lugar, de maneira que tal pode ser pensado como sendo o intervalo de tempo entre os eventos naquele sistema. Ou seja, tal quadrado, que é t quadrado menos x quadrado sobre c quadrado, que é t' ao quadrado menos x' ao quadrado sobre c quadrado. Mas x' vale 0 em S'. Tal que o tal vale t'. Tá? O que a gente pode dizer acerca dos pontos sobre as retas de 45 graus? Para tais pontos, x igual a w. Portanto, o intervalo de tempo próprio entre esses dois pontos, esses dois eventos, sobre essas retas, se anula. Para c quadrado vezes t ao quadrado, né? Que é ômega quadrado, não, w quadrado menos x quadrado, isso é zero, né? Se x for igual a w. A gente viu que essas retas representam as linhas do universo dos raios luminosos e dão a velocidade limite, v igual a velocidade da luz da relatividade. De um lado dessa reta, de 45 graus, que são as regiões sombreadas da figura, da figura anterior, né? Essas regiões sombreadas, em cima e embaixo, né? O intervalo de tempo próprio é real. Do outro lado, as regiões não sombreadas é imaginário. Um valor imaginário de tal corresponde a uma velocidade excedente, excedendo c. Mas nenhum sinal pode propagar mais veloz do que a velocidade da luz. Tudo isso vai ser relevante para uma pergunta assim, interessante que pode ser feita sobre as regiões não sombreadas. Nessa região que a gente chama de presente, não há ordem absoluta de eventos de tempo, né, dos eventos. O evento O pode preceder o evento Q no sistema, mas seguir o evento Q num outro sistema. E isso faz as nossas noções profundamente arraigadas de causa e efeito. O que isso vai causar, né, nas nossas noções de causa e efeito? A teoria da relatividade nega o princípio da casualidade. Para testar a causa e o efeito, a gente teria que examinar os eventos no mesmo lugar, tal que a gente pudesse dizer de modo absoluto se Q seguiu O ou O seguiu Q. Em cada caso, né? Mas na região do presente, ou no tipo espaço, se os dois eventos eles ocorrem de tal sucessão rápida que a diferença do tempo é menor do que o tempo necessário para um raio luminoso atravessar a distância especial entre os dois eventos. A gente não pode fixar absolutamente a ordem temporal desses eventos, porque nenhum sinal pode se propagar de um evento a outro mais veloz do que a velocidade da luz. Então, em outras palavras, não existe nenhum sistema de referência em relação ao qual os dois eventos ocorrem no mesmo lugar. Assim, a gente não pode testar simplesmente a casualidade para esses eventos, mesmo em princípio. Consequentemente, não existe violação da lei da casualidade. Então, aqui é tácita na ordem relativa do tempo de zero de O e eventos de regiões do tipo espaço. Tá? A gente pode chegar a esses mesmos resultados por um argumento que não seja o argumento operacional. Se os dois eventos O e Q eles estão relacionados casualmente, então eles devem ser capazes de interagir fisicamente. Mas nenhum sinal físico pode se propagar mais rápido do que a velocidade da luz, de maneira que os eventos O e Q não podem interagir fisicamente. Portanto, a sua ordem temporal é sem importância, porque eles não podem ser relacionados casualmente. Casualmente. Ou causamente. Causamente. O evento que pode interagir fisicamente com O, eles estão nas regiões diferentes do presente. Esses tipos de eventos O e P, a relatividade de ordem temporal, ela não é ambígua. Portanto, a relatividade é completamente consistente com o princípio da causalidade. Ok? Então, era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.